Quando você se baseia numa obra de outra cultura para criar seu próprio material, pode acontecer três coisas diferentes. Um, você simplesmente fazer uma cópia descarada, sem a essência do original. Dois, você fazer uma coisa muito simplificada e apenas com elementos do que fazem sucesso no seu país de origem para tentar vender. E o três, é você ter um alto respeito e carinho pelas duas culturas e acabar criando uma coisa única a partir disso. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros das Aventuras, e vamos falar do filme A Maldição de Drácula, dos anos 70, que é uma releitura feita pelo estúdio do Godzilla da história do Drácula, que eu cheguei a comentar de outros dois filmes de vampiro feitos pela empresa aqui que foram lançados aqui no Brasil, todos com Drácula no nome, que eu já vou comentar por aqui. E o que acontece? Esse é aquele que pega mais diretamente, basicamente ele pega a história de um professor que é chamado para ocupar um alto cargo numa escola extremamente rica, porém num canto bem isolado, cheio de superstições misteriosas no Japão, e acaba tendo que descobrir os mistérios por trás do local para conseguir sobreviver, e usa isso para fazer releituras de momentos clássicos da história do Drácula, tanto no cinema quanto coisa que você inclusive consegue reconhecer de algumas partes dos livros. Então, vamos ver o que é essa chamada trilogia dos vampiros, ou trilogia sangrenta, do Michio Yamamoto. E vamos entender um pouquinho o contexto de época para assim a gente conseguir entrar no filme. Primeiramente, anos 70, os estúdios Hammer tinham ressuscitado os filmes de terror clássico gótico com Drácula, Frankenstein, Múmia e outros secundários que eles fizeram também. E o que acontece é que esses filmes, especialmente o Drácula, rondou o mundo. Teve mais de 10 filmes do Drácula feito pela Hammer. Inclusive, quando começou a perder fôlego, chegaram a fazer umas coisas inusitadas até, como uma parceria especial com a China, que era basicamente que é o Sete Vampiros Dourado, onde temos uma mistura de artes marciais de Kung Fu, feito justamente com o Van Helsing caçando vampiros lá no meio, né? Então, e o que ocorre? Anos 70, isso chegou também essa mania no Japão, e o que acontece é que lá a gente já tinha o próprio mercado de terror deles, né? Tanto que o fantasma clássico dos filmes japoneses, que é aquela entidade normalmente feminina, com um vestido branco longo, aquele cabelo que vai quase até o chão, e normalmente é uma história de vingança por trás, né? A gente chegou a ter contato no Brasil com algumas versões americanizadas, como O Chamado e O Grito. Só que, detalhe, se você assistiu o Chamado, a versão americana, assista a primeira filme da versão japonesa, que é muito bom, você não consegue prever totalmente o roteiro e é muito mais bem elaborado. Sabe aquilo que eu falei de você ultra simplificar e pegar elementos da sua cultura pra tentar vender? Foi isso que aconteceu no Chamado americano, só que o material original japonês é tão bom que mesmo ultra simplificado, acabou ficando um filme muito acima da média do padrão norte-americano de produção de terror, na minha opinião. Tanto que eu assisti no cinema, foi bem bacana, depois Chamado de original japonesa, assisti na televisão anos depois e, mano, que filme bom. Prosseguindo então, os estúdios da Toho, que são os mesmos que fizeram Godzilla, e ainda por cima, vários filmes de samurai do Akira Kurosawa. Quem tem a minha idade pode até lembrar do seriado de super-heróis Cybercops, os policiais do futuro que chegaram aqui no Brasil, entre outras histórias de super-herói que ficaram só no Japão, que a Toho fez também. E o que acontece? Pegaram o diretor Michio Yamamoto, que tinha uma experiência como assistente do Akira Kurosawa, que é um dos grandes mestres japoneses, justamente dos filmes de drama e de samurai, e colocaram ele para produzir esse conteúdo. O primeiro deles foi A Boneca Vampira, que também chegou a ser lançado com o nome de O Legado de Drácula, onde tínhamos uma figura de vampiro japonês que era muito próxima do fantasma japonês, que inclusive falei aqui no canal. Que, como eu disse, inclusive a menininha vampira, como eu disse, lembra muito o fantasma tradicional japonês dessa história. E no segundo filme, nós temos a questão de um misterioso desaparecimento associado justamente com uma casa de uma família inglesa lá no Japão. E nos dois casos, a gente tem justamente a questão de um imigrante vindo da Inglaterra, começando a ter umas tretas lá dentro. E no terceiro filme, que é esse que eu vou falar pra vocês aqui, lembrando que os filmes não são continuação um do outro, mas ele tem apenas a temática de vampiro, é
aquilo que eu falei agora foi o Lago de Drácula. O Maldição de Drácula, ele pega a história justamente desse professor que vai nessa cidadezinha do interior e começa a acontecer vários acontecimentos estranhos. Ele descobre uma série de desaparecimentos, comportamentos meio estranhos, comportamentos meio bizarros lá dentro, como você deixar o corpo num caixão por 7 dias dentro de casa, na esperança que a pessoa possa ressuscitar. Se ela não ressuscitar, você crema aquele corpo, sabe? E é claro, fica bem na cara, inclusive, quando você vê, a capa do filme, que o vampiro, inclusive esse é o mesmo ator que faz o vampiro, tanto no Lago do Drácula quanto no Maldição do Drácula, que o diretor é o vampiro, só que, gente, a história não é simplesmente um vampiro caçando as menininhas. Nós temos toda uma história sobre a origem do vampiro à medida que ele vai conhecendo a cidadezinha e o professor, envolvendo inclusive a história do Japão com o Ocidente, mais precisamente envolvendo o período onde o Japão proibia e inclusive caçava, prendia quem praticava o cristianismo lá dentro do Japão, na época que eles tinham quase rompido com o Ocidente, lá no final do século XVIII, lá pelo século XVIII, né, e para evitar essa influência do Ocidente lá dentro e dominar as coisas, veja o que aconteceu com a África, diga-se de passagem, né. Então, eles bloquearam justamente a entrada dessa galera lá, e basicamente era criminoso você praticar o cristianismo, que era a religião justamente da Europa, né? Então tá ligado justamente essa questão da história japonesa, essa versão do vampiro que tem aqui dentro, né? Então não é simplesmente, o vampiro veio da Europa pro Japão e isso aconteceu, então não, existe uma história envolvendo, existe toda uma história dramática envolvendo a origem do vampiro lá dentro, e existe um objetivo muito específico do vampiro, que não é aquela coisa de dominar o mundo que a gente vê em metade dos filmes, ou tipo, não, eu tenho que achar a reencarnação da minha antiga esposa, que aparece na outra metade dos filmes. Parece que o pessoal não consegue inovar, é uma coisa impressionante. Aqui não, temos um objetivo secreto envolvendo diretamente a história da fundação dessa escola e que ele precisa descobrir. Inclusive, como é uma história própria sobre a origem de vampiro, é aquela coisa, o que será que afeta eles? Quais serão suas fraquezas? Quais serão seus poderes? Esqueça, em primeiro lugar, aquele vampiro Superman que a gente conhece, né, com força, super velocidade, etc. Não, aqui os poderes são menores, e a gente pode pensar até onde a força levemente e a habilidade levemente acima do padrão, quase como se fosse um atleta, seria uma coisa mais por ter mais de 1 século de experiência de existência o vampiro, do que outra coisa, sabe? E é claro, né, não é uma questão apenas do professor Shigeru, Shiraki, que é o protagonista, ele conseguir sobreviver lá dentro. Ele também tem que evitar que essa maldição, entre aspas, do Drácula, que realmente tem uma maldição, diga-se de passagem, ela continue se propagando, causando mal dentro daquela cidade, e pro qual as coisas foram meio amenizadas. E é interessante porque muitas situações clássicas do castelo envolvendo o Drácula acabam sendo uma releitura lá dentro. A gente pode pensar como todo o colégio como sendo uma releitura do próprio Palácio do Drácula, e como seria a história se todo se desenvolvesse dentro do próprio castelo e da aldeia na região. Só que, como eu disse, né, passando isso pra uma escola, porque, tipo, não faz sentido ter um castelo europeu no meio do Japão, né? E quem conhece o lado sedutor do Drácula sabe que faz todo sentido ter uma escola só pra meninas, sabe? Ele comandar uma escola só pra meninas. Então você tem toda a história da origem do vampiro, do diretor, como é que isso acontece, quais são os meios, né? E todo ele... E justamente ele tentando descobrir quem pode ser aliado dele, quem é na verdade inimigo que está sendo controlado pelos poderes hipnóticos do professor, para conseguir do diretor, que é o vampiro, para conseguir finalmente deter ele. E é claro, o grande problema, né? Como você avisa pra polícia local que tem um vampiro sugador de sangue sem parar na cadeia, sabe? E é bem interessante. Temos cenas clássicas envolvendo a questão das noivas do Drácula, do Renfield, tipo, não que essas cenas sejam, mas esses momentos clássicos, eles tem releituras com versões próprias, com personagens bem diferentes, que acontecem justamente dentro
justamente dentro dessa história, sabe? É como se a gente fizesse uma releitura. E se ao invés de ser a história do Drácula indo pra Inglaterra pra pegar e dominar as coisas, fosse uma releitura de como o Drácula faz pra se manter continuamente seu poder dentro do seu palácio naquela vila na Romênia, né? O que é uma coisa bem bacana. Sendo que o filme, como eu disse, ele é feito pelo Japão, mas ele não é totalmente... E ele é o mais próximo dessa linha do Drácula. Só que, além disso, a gente tem o próprio jeito de contar histórias do Japão que é colocado. Já que não é simplesmente um copiar e colar do livro do Drácula e de coisas de vampiros que sejam sem direitos autorais. Como eu disse, é feito com a estética, o jeito próprio, tanto de atuação quanto de contar histórias. Inclusive, o protagonista, melhor... O ator que faz o vampiro aqui, que é o Shin Kishida, ele chegou a participar, inclusive, de tokusatsu também, né? Então, Godzilla versus Mechagodzilla, o retorno de Ultraman, uma participação, inclusive, no seriado Sanvankan, que é um seriado de Super Sentai, isto é, tipo aqueles dos Changeman, Flashman, que passaram no Brasil, ou os estilos de Power Rangers, pra quem vê mais o material ocidentalizado, sabe? Então, é bem bacana quando você pega esse estilo de contar histórias e estrutura aqui no meio. Tanto que mesmo o próprio vampiro, ele tem umas mudanças no visuais relacionados com isso, sabe? Já que, inclusive, ao invés de ter aquele super terno com aquela capa enorme, seja vermelha, seja preta, não, ele tem um cachecol branco, todo estiloso, e que fica um alto contraste na noite, já que tudo preto tem aquele cachecol lá... Estilo Kamen Rider em contraste, e o vampiro chegando e se aproximando, sabe? Então, é bem bacaninha essa história, e como você faz refletir como você pode combinar coisas de locais diferentes, desde que você respeite e se apaixone por aquela cultura, para criar coisas próprias, e como existem coisas incríveis fora daquele eixo tradicional que você conhece. Inclusive, fica a minha pergunta, além dos materiais ocidentais, ou você chegou a já assistir filmes de terror asiático? Já conheceu toda a quantidade de produção incrível, inclusive, que não tô falando apenas atual, dos anos 50, 60, 70, que muitas gostam até de misturar estilos, como do Japão feudal, histórias de gangues, etc., tudo para criar histórias únicas, mostrando o conceito e o contexto de sua época. Inclusive você que gosta de super-heróis antigos, filmes antigos, que tal assistir alguns filmes japoneses daquele período que não sejam de super-heróis, para conhecer um pouquinho mais a cultura e mergulhar ainda mais naquele universo que você tanto gosta, de Super Sentais, Ultramans e Kamen Riders. Se gostaram, coloque aqui embaixo o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!